Com estas 5 curiosidades sobre a independência do Brasil que iremos apresentar hoje, você pode tomar conhecimento de detalhes intrigantes a respeito desse processo histórico. O processo de independência do Brasil foi bastante complexo. No período em que Dom João VI esteve no Brasil, de 1808 a 1821, no qual a nação passou de colônia a integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves, surgiram as primeiras manifestações pelo desejo de independência total, algumas delas de caráter separatista regional e republicano, como a Revolução Pernambucana de 1817. Ao mesmo tempo, após a queda de Napoleão em 1815, o clima político da Europa começou a sofrer grandes transformações. Em 1820, teve origem na cidade de Porto, em Portugal, uma revolução que exigia o retorno imediato de Dom João VI e a convocação das cortes para se decidir o destino do Império. Muitos políticos tradicionalistas portugueses defendiam a recolonização do Brasil e o fim do Reino Unido. Políticos brasileiros, por sua vez, passaram a defender a soberania da nação e a independência. A ruptura com Portugal, entretanto, dependia da adesão do então príncipe regente Dom Pedro I, que estava no Brasil, à causa brasileira. Bem, eu sou o Mestre Pé de Urso, sejam muito bem-vindos ao canal Guerreiros do Brasil, e agora confira 5 pontos importantes e curiosos sobre a independência do Brasil. Deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações. E sem mais demora, vamos para o vídeo. Mas primeiro, solta a vinheta. A independência do Brasil não teria sido possível sem interferência da maçonaria. Desde o século XVIII havia maçons no Brasil, e muitos deles envolveram-se em movimentos políticos contra a coroa portuguesa. Foi o caso da Inconfidência Mineira, por exemplo. Em 17 de junho de 1822, quando a reação brasileira às pretensões das cortes portuguesas já estava em seu auge, houve a criação da organização maçônica Grande Oriente Brasileiro, ou Grande Oriente Brasílico, o GOB, que se apartava do Grande Oriente Lusitano, que já tinha lojas maçônicas no Brasil. Dom Pedro I, em 2 de agosto de 1822, foi iniciado em uma das lojas tipicamente brasileiras, chamada Comércio e Artes, adotando o codinome de Guatimozim. Os articuladores da independência eram maçons e faziam parte do Grande Oriente Brasileiro. Entre os principais estavam José Bonifácio de Andrade e Silva, Joaquim Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira. Os 3 foram responsáveis por convencer Dom Pedro a aderir de vez à causa da independência, ainda que Bonifácio fosse rival dos 2 últimos. Desde o fim do ano de 1821, Pedro I passou a receber sequenciais ultimatos das cortes portuguesas para voltar a Portugal. O então príncipe regente esteve prestes a regressar, mas foi convencido a permanecer no país por meio de uma mobilização organizada pelo mesmo grupo de maçons que mencionamos anteriormente, a loja maçônica Comércio e Artes do Grande Oriente Brasileiro. A oficialização da opção de Pedro I ocorreu no dia 9 de janeiro, que ficou conhecido como o Dia do Fico. O oficial português encarregado de ultimar Pedro I era Jorge Avilés Tavares, que era governador das armas da corte e província do Rio de Janeiro. Após a decisão do príncipe, Avilés amotinou-se com cerca de 2.000 soldados a fim de tentar derrubar o príncipe. Pedro I, então, ordenou que cerca de 10.000 soldados da Guarda Real cercassem o motim. Derrotado, Avilés teve que acatar a ordem dada por Dom Pedro de voltar para Portugal. Os chamados manifestos de agosto de 1822 tiveram também grande importância no processo de independência e foram redigidos por 2 principais lideranças desse processo, sendo eles 2 maçons já mencionados aqui, Gonçalves Ledo e José Bonifácio.
Cada um desses manifestos defendia uma orientação política a ser seguida pelo Brasil após a independência. O primeiro manifesto, datado de 1º de agosto, era de Ledo e possuía um teor radicalmente anti-lusitano, deixando explícito o anseio pela ruptura total com a coroa portuguesa. O segundo manifesto, de 6 de agosto, era de José Bonifácio e trazia uma defesa menos inflamada da independência, levando a característica de destaque que o Brasil, independente e com o regime monárquico, teria diante das nações amigas, no continente americano repleto de repúblicas. Em 13 de agosto de 1822, Pedro I nomeou sua esposa, Leopoldina da Áustria, chefe de Estado e princesa regente interina do Brasil. Fez isso porque precisavam partir em viagem à província de São Paulo, a fim de resolver lá alguns conflitos políticos que poderiam inviabilizar o processo de independência. Pedro I permaneceria em São Paulo até 5 de setembro. Entretanto, o clima nas cortes em Lisboa já estava bastante tenso, sobretudo após Pedro I ter se recusado a voltar para o país natal. Após receberem mais um ultimato, Leopoldina, na condição de chefe político interino, convocou o Conselho de Estado do Rio de Janeiro e assinou, em 2 de setembro, um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. Dom Pedro I, como dissemos acima, estava em visita à província de São Paulo na ocasião da ruptura definitiva entre Brasil e Portugal. Em 5 de setembro, ainda sem ter chegado a notícia, ele partia de volta ao Rio de Janeiro. Entretanto, no dia 7, dia do grito do Ipiranga, cavalgando com sua comitiva, o príncipe regente passou a sofrer recorrentes crises de disenteria, que são narradas pelo historiador Otávio Tarquínio de Souza. A mudança de alimentação, um gole de água menos pura, fosse o que fosse, a verdade é que suas funções intestinais acusavam distúrbios impertinentes que obrigavam a alterar o ritmo da marcha, a separar-se de sua comitiva em paradas incoercíveis. Um dos companheiros de viagem, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, em depoimento prestado, recorreu a curioso eufemismo para disfarçar o caráter rudimentar prosaico do incômodo de Dom Pedro. Aludindo à disenteria que afetara o príncipe, informa que isso forçava a apear-se da montaria a todo momento para prover-se. Foi nesse mesmo dia, em meio a essas crises, que Dom Pedro recebeu a notícia da ruptura e proclamou o famoso Independência ou Morte. E é isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Guerreiros do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se faltou algo que eu não disse aqui, comenta aí e nos ajude a complementar as informações ou dê sugestões de novos vídeos aqui para o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera! Fui! O processo de independência do Brasil foi bastante complexo. No período em que Dom João... Você é um chão! Você é um chão! Você é um chão! Caralho, mano. Dom João. Você é um chão! Passaram a defender a soberania da nação. Ixi, enganchou da nação. Se fuder. Atolou. Que porra foi? Ixi, Maria, mano. Incoercíveis. Resumindo, parar de vez em quando para dar uma barrigada. Me dão licença, eu vou cagar. Foi nesse mesmo dia, em meio a essas crises, que Dom Pedro recebeu a notícia da ruptura e proclamou o famoso Independência ou Morte. Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
essa voz é do caralho, velho.